Em relação à sintaxe do SQL, a gente vê um cenário nessa mesma direção, ou seja, a gente tem que os SGBDs nem sempre implementam a sintaxe à risca como é proposta lá no padrão. A gente tem duas situações: ou a implementação do SGBD ela tem aquela mesma operação que é proposta no padrão, só que com a sintaxe diferente, um pouco uma variação em relação àquele padrão, ou então a gente tem uma alternativa em relação ao padrão, ou seja, o SGBD ele aceita a sintaxe padrão, mas ele também oferece uma forma alternativa de você fazer aquela mesma operação. Então observe que se você tem a opção de usar a sintaxe padrão e você prefere usar a sintaxe alternativa por algum motivo, veja que você está ficando mais dependente daquele SGBD específico e está se afastando do padrão. E isso pode ter consequências, por exemplo, em questões de portabilidade, se isso vier a ser necessário. Então, é um trade-off que você vai ter que pensar e ver qual é o seu melhor custo-benefício quando você está adotando uma sintaxe alternativa, ok? Um outro conceito importante aqui é o conceito de esquema. A gente, quando estudou o modelo relacional, a gente viu o conceito de esquema e aqui é a mesma coisa, né? Ou seja, o conceito de esquema ele inclui um conjunto de tabelas e um conjunto de constraints. A diferença aqui é que a gente tem alguns componentes adicionais que fazem parte do nosso universo prático, que são views, domínios e etc. Ok? A gente vai ver esses elementos com mais cuidado ao longo da nossa disciplina. E para a gente criar um esquema, a gente vai definir o nome do esquema e a gente vai definir um chamado identificador de autorização, onde a gente vai especificar o usuário que tem autorização para utilizar e manipular aquele esquema. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. E uma coisa importante também é que o comando SQL ele termina com ponto e vírgula. Isso parece ser uma mensagem trivial, mas eu vejo muita gente no começo, quando está começando a praticar SQL, principalmente fazendo atividades usando um terminal de consulta, tendo problemas em relação a isso aí, é o ponto e vírgula. Porque as mensagens de erro nem sempre são muito didáticas e diretas. Está faltando um ponto e vírgula, por exemplo. Não é assim. Muitas vezes os dois comandos em sequência, eles são concatenados, porque o terminal, né, por exemplo, o PSQL, se você estiver interagindo através de um PSQL, ele vai achar que você ainda está escrevendo aquele mesmo comando anterior, que o primeiro não terminou, porque você não digitou ponto e vírgula, e vai dar uma mensagem de erro diferente. Então, é sempre bom você atentar para o uso do ponto e vírgula no final dos seus comandos. Então está aqui o comando para criação de um esquema, é o comando create schema. Nesse exemplo aqui embaixo a gente está criando um esquema chamado company e fazendo uma autorização para esse usuário aqui, Jay Smith. Então a gente tem também o conceito de catálogo. O catálogo ele é uma coleção de esquemas, certo, no ambiente SQL. O que é isso? Você pode ter uma base de dados de uma empresa e vou desenhar aqui uma base de dados e você ter vários esquemas, por exemplo, um esquema para um conjunto de tabelas relacionadas à parte de RH, outra sobre vendas e assim por diante, tá? A gente pode ter vários esquemas dentro de uma mesma base de dados. Isso que eu estou chamando aqui de base de dados é o catálogo, tá? Então, o catálogo é essa coleção de esquemas. Às vezes esses esquemas eles não necessariamente dizem respeito ao mesmo domínio aqui. Você pode fazer uma base de dados de uma empresa e aqui você ter um esquema que diz respeito a um certo produto da empresa e aqui é um outro produto, aqui um certo aplicativo que eles oferecem para smartphones, aqui ser uma outra aplicação web com um esquema. Então a forma como você vai organizar esse esquema é uma decisão sua, uma decisão do administrador do banco de dados, tá ok? No que diz respeito à nossa disciplina, eu crio no início do semestre um catálogo onde a gente coloca vários esquemas aqui. Pode ser, por exemplo, o esquema Company, que é esse aí. Pode ser o esquema University, que a gente também trabalha. E outros esquemas quaisquer que vocês queiram criar. Então, observe que
cada catálogo desse corresponde ao que a gente tem na disciplina como um banco de dados, que é o fulano DB. A gente normalmente nomeia assim, ou seja, cada aluno tem um banco de dados, né? E dentro desse banco de dados ele pode colocar vários esquemas, ou seja, na prática cada aluno tem um catálogo, tá? Essa herança aqui que a gente tem na disciplina de chamar de banco de dados e dentro vários esquemas, ao invés de chamar de um catálogo, essa é uma abordagem prática que inclusive o Postgres, que é o SGBD que a gente usa, ele nomeia assim, ou seja, eles não chamam de catálogo, eles chamam de banco de dados, ou seja, eles chamam de database. E um conjunto de database eles chamam de um cluster de database, um database cluster. Então, na disciplina, a gente tem, se tem 50 alunos, a gente tem 50 bancos de dados e a gente tem um cluster de banco de dados. Isso na nomenclatura do Postgres. Agora, no padrão SQL, a gente chamaria isso de cluster de catálogos e um catálogo, ok? E dentro do catálogo, um conjunto de esquemas. Bem, então o comando para criar tabelas é o comando create table, tá? A gente especifica nesse comando o nome da tabela, especifica quais são os atributos que vão fazer parte da tabela e as constraints iniciais. Essas outras coisas, esses atributos e essas constraints, elas podem mudar com outros comandos específicos depois, podem ser alteradas. Então, a estrutura do comando é essa aqui, é create table, a gente especifica o nome, então a gente abre parênteses, especifica as demais informações aqui, fecha e coloca um ponto e vírgula. Uma coisa importante aqui é que a gente pode especificar, antes do nome da tabela, a qual esquema ela vai fazer parte, em qual esquema ela vai ser incluída. Quando a gente está interagindo com um banco de dados, a gente normalmente pode setar qual é o esquema ativo, qual é o esquema que está em uso no momento. Então, se a gente não especifica aqui qual é o esquema na criação da tabela, ele automaticamente vai criar naquele esquema em uso, tá? Mas a gente pode deixar explícito para evitar problemas de a gente achar que está usando um esquema e está usando outro. É sempre bom a gente deixar explícito de qual esquema é aquela tabela. A gente tem o conceito de relações base, né? Tabelas base, e tem as relações virtuais, que são chamadas views, né? Nossas visões de banco de dados. A gente vai estudar isso em mais detalhes, mas aqui é só para dar uma visão geral do que é isso. A gente tem uma tabela base aqui, por exemplo, uma tabela empregado. E essa tabela, suponha que ela tem aqui 100 colunas. Então, eu tenho 100 colunas aqui. Eu quero oferecer um acesso a essa minha tabela empregado para um desenvolvedor que vai fazer um aplicativo para a minha empresa. Só que esse aplicativo ele só vai usar 3 colunas dessa tabela. Então não há razão para eu dar um acesso completo a esse desenvolvedor a todas essas colunas aqui, uma vez que ele não vai nem precisar disso tudo. E também outras questões de segurança, etc., que podem estar envolvidas aí. Então, o que é que eu faço? Eu crio uma tabela virtual, por exemplo, eu posso chamar aqui de ampview, e aí eu faço com que essa visão seja criada a partir da tabela base. E, basicamente, o que vai estar envolvido aqui é uma consulta SQL. Então, essa consulta, ela vai gerar essa view, e essa view ela não está armazenada em disco, ela é uma tabela virtual, ela está em memória. E aí você que usa a view, a pessoa, o desenvolvedor do aplicativo aqui, que está acessando essa view aqui, ele vai trabalhar com ela como se fosse uma tabela como outra qualquer. Ele vai usar ela nos comandos SQL de consulta como se fosse uma tabela. Ele nem vai saber que isso não é uma tabela, tá? Então, ele pode utilizar apenas essa visão e que na verdade ela é um artifício, né? É uma tabela virtual, ok? Com apenas um subconjunto dessas colunas. Opcionalmente, você pode também, nessa consulta, filtrar em relação às tuplas, né? Você fazer uma cláusula where, né? E ela vai filtrar quais são as tuplas que vão estar incluídas aqui. Por exemplo, você pode querer dar uma visão apenas dos empregados do departamento 5.
E aí, esse desenvolvedor só vai ver aquelas tuplas correspondentes a esses empregados. Ok?